Você, Paulo, suas impressões sobre a carta? Olha, os três são muito bons economistas, todos são professores da PUC, onde eu estudei. Agora, muito inocentes, né, do ponto de vista de política. Porque eu acho que eles não têm acompanhado o que o PT dizia que ia fazer. Já estava, desde o início, eu li aqui há poucos dias algumas das matérias. O PT tinha nas suas promessas o fim do teto de gastos, que é exatamente o que ele está fazendo, a revogação de reformas trabalhistas, a interrupção das privatizações, né? Então, o que leva? Economistas que sabem muito bem tudo que eu acabei de explicar aqui, aprendi muito disso com alguns deles. Então, o que faz essas pessoas apoiarem o Lula? Ora, veja, não é desconhecimento nem de economia, nem desconhecimento do que o Lula ia fazer. Porque não só o Lula está prometendo que vai fazer isso desde o início da corrida, né? Penso que é um governo que integra o apoio de Boulos dentro do seu governo. Então, Boulos não pode concordar com a política do Boulos, não pode ser do Paulo Guedes, né? É um governo que, então, não pode ser nem desconhecimento do que o PT prometeu que ia fazer, nem desconhecimento de economia, e também não pode ser desconhecimento do que o PT fez. Ora, eu canso de repetir aqui, o único motivo pelo qual o PT manteve equilíbrio fiscal no início do governo, no primeiro metade, no primeiro pedaço do governo ali antes, no final do governo Lula, as coisas já estavam se degringolando bem, né, no final do segundo mandato do Lula. Mas o único motivo pelos quais mantiveram isso foi porque a arrecadação duplicou durante o período deles. Então, quando duplica a sua arrecadação, veja, você precisa controlar as suas contas de casa, né? Fala assim, pô, Vitor, você está gastando, tua mulher reclama, Vitor, você está gastando mais do que você ganha, você está aqui se endividando no cheque especial. Aí o Tutinha vai te dar um aumento de 100%, você ganha o dobro. Aí você fala, agora eu tô com as contas equilibradas. Não é que você tá com as contas equilibradas, é que você tá ganhando mais, mas você não controlou as suas despesas. E o Brasil teve a oportunidade nos governos do PT de arrumar a sua casa, controlar as suas despesas, fazer as suas reformas e, mais do que isso, né, pagar a dívida brasileira. Só que não, eles endividaram mais o país do que a soma de todos os outros que vieram antes deles, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique Cardoso somados. Todos somados endividaram menos do que o PT. Então, não é possível, o Armínio Fraga não sabia disso? O Baixa não sabia disso? O Malan não sabia disso? Claro que sabiam. Eu volto à pergunta, por que apoiaram o PT? Apoiaram o PT por causa de um nojinho estético ao Bolsonaro. Nojinho estético, eu não gosto da forma como ele fala, prejudica a imagem do Brasil. Ele fala muita besteira. Fala muita besteira, mas tem o Paulo Guedes controlando a economia, que pensa a mesma coisa que vocês pensam, que é a única forma de que um economista decente pode pensar, né? O controle das contas públicas, uma política de comércio externo mais liberal, enfim, o tripé macroeconômico que vocês tanto gostam, que era o famoso consenso de Washington, que vocês estão carecas de saber, alguns mais carecas do que outros, mas então, mesmo com o Paulo Guedes, com o Brasil num momento bom econômico, as contas públicas arrumadas, primeiro superávit primário que o Brasil vai ter é esse ano, em 9 anos. Vocês vão lá e apoiam o Lula. Então, queridos, eu só tenho a dizer para meus estimados professores, queridão, faz o L agora. Vai lá, não adianta fazer cartinha. Tá arrependido do casamento? Menos de um mês, nem a noite núpcia você chegou ainda. Você já tá arrependido do casamento? Não, você escolheu a mulher errada, né? Então, faz o L.